Bom dia, boa tarde, boa noite, primeiro ano 2020. Estamos de volta aí para mais uma aula. Hoje nós vamos ver o livro 3, capítulo 9, função do segundo grau. Eu sei que vocês já estudaram função do segundo grau lá no nono ano, tem uma boa base, isso vai ajudar a gente. Mas eu vou ter que passar por algumas coisinhas básicas, então aqueles que sabem mais aí vão ter que esperar, né, quando a gente vai chegar nos exercícios mais complicados. Vou ter que passar pela base também na matéria para ter certeza que todo mundo está no mesmo nível, pelo menos digo de base, de fundamentos, porque eu sei que no nível de aprofundamento, com certeza tem outros de vocês que lembram mais da matéria, aquela capacidade de memorização. Então vamos lá. Função do segundo grau. Veja aí no seu livro. Toda função que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c pertencem aos reais e a é diferente de zero, é chamada de função quadrática. Atenção nas condições. Quais são as condições? As condições são que o a, o b e o c pertencem aos reais, porém o a ele tem que ser diferente de zero. Ora, por quê? Porque se o a for igual a zero, a função vai deixar de ser do segundo grau. Nós teríamos aqui 0 vezes x². Então não existiria mais a função quadrática. Só para lembrar, né, toda função quadrática ela leva você a uma construção de um gráfico em forma de parábola com a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Ok? Então a gente vai ver isso lá na frente, vai ser necessário. Então, frisando esse ponto, a gente vai lembrar também que o que são os coeficientes da função do segundo grau? É o a, que multiplica aqui o x², coeficiente que multiplica o x², o b, que multiplica x, e o c, que não tem x, ele é chamado de termo independente. Então, ele não tem o x. Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aqui uma função do segundo grau, três funções do segundo grau, e vamos destacar então quem é o a, o b e o c. Aqui na primeira, veja que o coeficiente, quem está multiplicando x², é o a, é o 2, o b é menos 3 e o c é 1. Então, é só esse aqui o exercício por enquanto. Na segunda, o a é menos 1, o b é 5, o c não aparece, então o c vale 0. Na terceira, o a vale 3/5, o b e o c não aparecem, então b e c equivalem a 0. Muito bem, bora aproveitar ainda e lembrar lá do nono ano. Quando o a é positivo, a parábola é o quê? Concavidade voltada para cima, um sorriso, né? Feliz. Quando o a é negativo, como está aqui na segunda, a concavidade é voltada para baixo, carinha triste. Vamos ver lá na frente, não se preocupe se você não está lembrando. A terceira, o a é positivo também, carinha feliz. Muito bem. Retomando também lá do nono ano, nós vamos ver o valor numérico. Valor numérico. Estão lembrados? A gente já até fez alguns exercícios de valor numérico de função do primeiro grau. Então agora a gente vai fazer aqui de função do segundo grau. Então vamos lá. Temos aqui a função x² menos 5x mais 6. O a vale 1, que é o coeficiente que multiplica x². O b vale menos 5, coeficiente de x. E o 6 é o termo independente. Termo independente porque ele não depende do x, esse termo aqui. Vamos encontrar o f de 0, o f de 2, o f de menos 1 e o f de raiz de 3. Basta você substituir na função do segundo grau
No lugar do x, você vai colocar 0, então, para a primeira, encontrando o valor 6. Para f de 2, a mesma coisa. No lugar de x, você vai colocar 2 e vai fazer o cálculozinho. A mesma coisa para f de menos 1. Substitui na função do segundo grau, no lugar do x, faz a continha e vai encontrar 12. E por último, o f de raiz de 3. Substituindo também, atenção, né? Cuidado aqui tanto para f de menos 1 e f de raiz de 3, a questão aí do parênteses. Por quê? Porque uma base negativa elevada a um expoente par, o resultado ele é positivo. Então tem que ter cuidado aqui em colocar esse parênteses. E aqui no f de raiz de 3, lembrar a raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Então, fazendo a continha direito, você vai ter 9 menos 5 raiz de 3. Isso aí é só para lembrar a questão de valor numérico. Eu sei que até aí está tudo tranquilo para vocês. E a gente vai relembrar agora um pouquinho lá do nono ano, a parte do A, quando o A tem que ser diferente de zero. O que a gente faz quando o A tem que ser diferente de zero? Bem, coloquei aqui dois exemplos para vocês quando o A tem que ser diferente de zero. Encontre os valores de m nos reais nas funções do segundo grau a seguir. Ora, se a função é do segundo grau, o que tem que acontecer aqui? O que você vai fazer? Você tem que lembrar que o A tem que ser diferente. Então, o A tem que ser diferente de zero. Vamos lá. Quem é o A aqui na primeira? É o m-4. O m-4 é o A. Então, ele tem que ser diferente de zero. Esse carinha aqui. O m-4 tem que ser diferente de zero. Só para lembrar, por que não pode ser zero? Porque se for zero, vai deixar de ser uma função do segundo grau. Isso aqui seria 0 vezes x², daria 0. Então, o m-4 tem que ser diferente de zero e o m tem que ser diferente de 4. Aí você vai colocar a solução. Ora, se o m tem que ser diferente de 4, isso significa o quê? Que o m ele pertence aos reais, tal que o m tem que ser diferente de 4. Então, o m pode ser qualquer valor, só não pode ser 4. Porque se for 4, ficaria aqui 4 menos 4, 0. Beleza? Muito bem, vamos ver agora a letra B. A letra B, você tem aqui o A igual a 2m menos 10. Tem o B, 2m, cuidado aqui, olha. E o C é menos m mais 7. E agora, André, o que eu vou fazer? Bem, lembra, a condição é que o A, ele é que tem que ser diferente de zero. Ele que importa, o resto não importa. Então, o A tem que ser diferente de zero. O resto não vai importar para você aí. Então, não se preocupa com o resto. Só se preocupa com o A. 2m menos 10 tem que ser diferente de zero. Então, nós temos 2m diferente de 10. E por último, m diferente de 10 dividido para 2, 5. Ok, agora sim, está tudo certo. Você já encontrou o valor que o m não pode ser. O m não pode ser 5. Assim como aqui na letra A, o m ele não pode ser 4. Vamos ter que fazer aí uma solução também semelhante a esta aqui da letra A. Qual é a solução? O m ele pertence aos reais, tal que o m não pode ser 5. O m tem que ser diferente de 5. Tá entendido? Então, essa parte aí do A diferente de zero, isso é importante você ter conhecimento, porque é o começo, o princípio aí da função do segundo grau. Ok? Vamos ver agora o estudo do delta. Lembra do delta? Pois é, o delta b ao quadrado menos 4ac. Vamos já fazer o estudo do delta nesse momento.
Estudo do delta. Aqui está dizendo que são as relações entre os coeficientes e as raízes da equação do segundo grau. Então temos aqui embaixo, é o que eu quero ver com vocês, a questão das raízes. Olha, quando delta é igual a zero, quando você encontra ali b ao quadrado menos 4ac e isso dá zero, o que significa? Que as raízes que você vai encontrar, elas são reais e são iguais. Quando o delta que você encontra é positivo, então significa que as raízes são reais e diferentes. Reais e diferentes. Bem, você não vai encontrar um delta maior ou igual a zero simultaneamente. Mas isso aqui é para você lembrar, tanto que se as raízes forem iguais a zero ou se as raízes forem maiores que zero, isso significa que elas são reais. Logicamente, você não vai encontrar isso ao fazer a conta, porque a conta lá é delta igual a zero, ou delta maior que zero, ou delta menor que zero. Mas isso aqui é para você lembrar que tanto delta maior que zero ou delta igual a zero, as raízes são reais. E quando o delta é negativo, estou lembrado lá no início do ano que eu falei com vocês sobre números complexos? Pois é. Então, quando o delta é negativo, as raízes não são reais, as raízes são números complexos. Tudo bem aí? Estão lembrados? Fizeram a revisão? Tranquilo? Vamos em frente para agora lembrar quais são as relações que existem entre as raízes. Temos aqui algumas relações entre as raízes e vou frisar com vocês algumas que são as mais importantes e outras são assim que você não vai ficar decorando fórmula. Se cair lá na questão lá na frente, a gente resolve pela fórmula se for necessário, mas o que tem que saber mesmo para valer é essa primeira aqui, olha. A soma das raízes é igual a menos b sobre a. Essa tem que saber. Soma das raízes é igual a menos b sobre a. O produto das raízes x1, x2, x' por x2, x2', é c sobre a. Você sabe, essas aqui são as mais importantes. A terceira aqui em ordem de importância seria a soma dos inversos. Mas não precisa ficar decorando que a soma dos inversos é igual à divisão da soma pelo produto das raízes. Ora, se você sabe, fez a revisão lá do oitavo ano, então você passou por MMC de frações algébricas, sabe tirar o MMC aqui tranquilamente. Olha, x1, x2 é o MMC, dividido por x1 dá x2, que multiplica 1. x2, x1, x2, dividido por x2, dá x1, que multiplica 1, x1. Pronto, ora, aqui em cima está dizendo soma das raízes e embaixo produto das raízes. Ah, André, eu prefiro decorar que quando tiver que somar os inversos, isso vai dar soma dividido pelo produto. Tudo bem, você tem uma memória para isso, capaz de fazer isso, sem problema nenhum. Aqui embaixo a gente ainda tem a soma dos quadrados das raízes. Veja que não é o quadrado da soma, é a soma dos quadrados. O quadrado da soma seria se tivesse aqui um parênteses, e o 2 lá fora, igual não, na verdade seria um produto notável. Então aqui é a soma dos quadrados, que seria a diferença entre o quadrado da soma pelo dobro do produto. S ao quadrado menos 2p. Temos ainda aqui a soma dos cubos das raízes, que seria x' ao cubo mais x2' ao cubo, seria a soma ao cubo menos 3 vezes o produto vezes a soma. Você não precisa ficar decorando isso aqui, nem esse, nem esse. Na verdade, nem esse aqui, a soma dos inversos, porque você pode tirar MMC, mas se quiser lembrar, é soma dividido pelo produto. Ok, ainda tem mais algumas, então vamos ver essas demais. Temos aqui a média aritmética, importante, a média geométrica, também importante, e a média harmônica, não precisa decorar essa média harmônica. Vou começar pela média harmônica. A média harmônica de dois números não nulos, x1 e x2, é o valor h que substitui esses números e não altera a soma dos seus inversos. Então, não altera a soma. O que isso quer dizer?
quer dizer, não te preocupa. Caiu lá, você pode fazer a conta. Ah, André, mas não entendi. Então seria assim, ó, no lugar desse x1, você coloca uma letra, que aqui foi usada a letra H, que seria de média harmônica. No lugar do x2 também coloca uma letra H. Você vê que os dois têm o mesmo denominador, então vou conservar o denominador, vou somar o numerador. Isso quer dizer que, após tirar o MMC de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, você vai encontrar a soma das raízes dividido pelo produto das raízes. E isso seria igual a 2, que é 1 mais 1, 2, dividido por h. E aqui você só teria que isolar, então, a letra h, que ela significa a média harmônica. Tem que se preocupar com isso aí? Não, não precisa se preocupar com isso. Tem que saber é aqui, olha, a média geométrica e a média aritmética. Esses dois são mais importantes. Então, esses dois aí, nós vamos dar atenção para eles. A média aritmética, logicamente, é a soma das raízes x1 e x2 dividido por 2. E a média geométrica é a raiz quadrada do produto das raízes, x1 por x2. Esses aí são importantes. Então, média aritmética é a soma das raízes dividido por 2. E a média geométrica é a raiz quadrada do produto das raízes. Então, esses dois, vamos ter mais atenção. A gente vai precisar deles aí de vez em quando. E agora, vamos para as atividades da sala. Pegue aí seu livro, vamos fazer o exercício. Atividades para a sala. Questão 1. Pegue aí seu livro, vamos resolver. Considerando m e n as raízes da equação x² menos 5x mais 6, calcule, sem resolver a equação, o valor de cada expressão a seguir. Bem, está pedindo aí para fazer sem resolver a equação. O que isso quer dizer? Para você não encontrar quais são as raízes. Ora, está fácil encontrar as raízes, mas nós não vamos fazer isso, é o que está pedindo. Então vamos lá, ver aqui a letra A. Fazer MMC, então, de m e n. O MMC é mn. Dividido por m dá n. N vezes 1, n. Mais mn dividido por n dá m vezes 1, m. E o que é isso aí? É a soma dividido pelo produto. Soma das raízes dividido pelo produto das raízes. E quanto é que dá a soma das raízes aqui na questão? A soma das raízes está dando 5 e o produto 6. Só lembrá-los que a gente teria aquela formulazinha x² menos sx mais p igual a 0. Toma cuidado então aqui com esse s, que é a soma, porque tem um sinal negativo antes. Você precisa lembrar que é necessário trocar o sinal. A soma aqui é menos 5, mas você tem que trocar o sinal de acordo com a fórmula. Então, a soma vai ficar 5. Então, temos 5 dividido pelo produto. E o produto é 6. Muito bem, muito bem. Vamos agora para a letra B. Letra B. A letra B está querendo m² mais n². Ora, essa aí a gente tem uma fórmula. Vamos ver então qual é a fórmula. E a fórmula, para você lembrar aí, é s². Deixa eu apagar aqui. S² menos 2 vezes o produto. E, André, é uma daquelas fórmulas que eu tenho que... Você acha que não é para lembrar, não tem que decorar? Não tem, porque essa equação aqui, o que você ia fazer? Você ia encontrar as raízes e fazer o que está pedindo, simples. Então, a soma ao quadrado menos 2 vezes o produto seria 5 ao quadrado menos 2 vezes 6, 25, menos 12,
13. Então, essa aqui é a nossa resposta na letra B. E por último aqui, então, nós temos a letra C. Letra C. 1 sobre m ao quadrado mais 1 sobre n ao quadrado. Aqui, o que vamos fazer é tirar o MMC. Tirar o MMC, m ao quadrado, n ao quadrado, é o produto, então você vai dividir por m ao quadrado, vai dar n ao quadrado vezes 1, n ao quadrado. M ao quadrado, n ao quadrado dividido por n ao quadrado vai dar m ao quadrado. Aí você coloca bem aqui em cima, m ao quadrado. Pronto, agora está mais tranquilo para você resolver. Como é que você vai proceder agora nesse momento? Note que na letra B, bem aqui na letra B, foi pedido m ao quadrado mais n ao quadrado. Então, você já tem a resposta desse carinha aqui. Quanto é que ele vale? Na letra B, só olhar para a resposta da letra B. Vale 13. Exatamente, vale 13. M ao quadrado e n ao quadrado você não tem. Porém, vamos lembrar o seguinte, que isso é a mesma coisa que m vezes n ao quadrado. Então, teríamos 13 dividido m vezes n, você já encontrou. Quanto é m vezes n? É o produto das raízes. Então, é 6. 6 ao quadrado. André, precisa desse parênteses aqui? Não, não precisa dele porque não é negativo. Então, seria 13 dividido para 36. 13 para 36. Pronto, fechamos aí a primeira questão. Encontramos aqui 13 para 36. Nessa outra aqui na letra B encontramos 13. E na letra A, 5/6. Fechada a primeira, vamos partir para a segunda questão. Segunda questão. Dada a expressão x ao quadrado menos 8x mais 9, determine a média aritmética das raízes, a média geométrica das raízes, a média harmônica das raízes. Vamos lá. Vamos direto aqui lembrar, quando está falando de média aritmética, é x mais x de duas linhas dividido por 2. A média geométrica é a raiz quadrada do produto. E a média harmônica é 2 vezes o produto dividido pela soma das raízes. Então, a primeira coisa é essa. Vamos lembrar cada um o que é. Então, temos aí para a primeira. Para a primeira, a gente tem aqui a média aritmética das raízes. Seria x1, que é o x' mais o x de duas linhas, dividido por 2. Esse é o primeiro. Na média geométrica, a gente vai ter x1 vezes x2, a raiz quadrada. E a média harmônica, que seria 2 vezes o produto x1 por x2, dividido pela soma das raízes. Pronto. Aí agora você já fica tranquilo. É um bom passo, você coloca logo as fórmulas, aí já fica tranquilo para resolver a questão. Não vai ter mais erro. Então, letra A, a média aritmética. Bem, vamos lá calcular a soma e o produto das raízes. Quanto é que dá a soma das raízes? A soma dá 8. Isso, a soma dá 8. E o produto das raízes? Quanto é que dá? Dá 9. Lembra lá que eu falei para você ainda há pouco. X² menos SX mais P igual a 0. Você tem que lembrar de mudar o sinal daqui da formulazinha, olha, da soma. Tem que lembrar de mudar esse sinal. Então, se aqui está menos 8, aqui está menos 8, então você vai ter que colocar mais 8. Perfeito. Então, na letra A, a média aritmética, você tem 8 dividido para 2. Só isso. 8 por 2. 4. Já é a sua resposta da letra A. 4. Na letra B, você tem a média geométrica. Média geométrica.
Então, eu quero aqui a raiz quadrada do produto das raízes, que é 9. A raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 13, então já está resolvido. Veja que facilitou você colocar logo ali as fórmulas, como é que elas seriam, e você não tem mais o trabalho depois. E a letra C, a última, que é a média harmônica. Então, 2 vezes o produto dividido pela soma das raízes. Então, 2 vezes 9 dividido pela soma das raízes, que é 8. Seria 18 por 8. 18 por 8, ou ainda 9 sobre 4. Então, essa resposta aí da letra A, B e C. 4, 3 e 9 quartos. Tranquilo, graças a Deus, está tudo bem aí? Então, vamos partir para a terceira questão. Então, terceira questão. Calcule o valor de m na equação x² menos 6x mais 2m igual a 0, de modo que uma das raízes seja o dobro da outra. Então, já começa o segredo bem aqui. Uma das raízes tem que ser o dobro da outra. Isso significa que uma raiz, x', é igual a 2 vezes x, 2 linhas. Esse é o primeiro segredo. Então, vamos ver aqui o que a gente tem na questão. A soma. Quanto é que dá a soma das raízes? A soma dá 6. Lembrando, x² menos sx mais p. E o produto dá 2m. Então, já sabemos quanto é que dá a soma e quanto é que dá o produto. Seria, então, x' mais x, 2 linhas, é igual a 6. E o produto x' vezes x, 2 linhas, é igual a 2m. Ora, uma é o dobro da outra. O x' é igual a 2 vezes x, 2 linhas. Vamos substituir. Então, no lugar de x', agora eu vou colocar 2x, 2 linhas. Então, 2x, 2 linhas, mais x, 2 linhas, é igual a 6. E aqui também, a mesma coisa. Mas vamos esperar que a gente vai calcular logo quanto é que vale aqui o x, 2 linhas, ficar mais fácil. 2x, 2 linhas, mais x, 2 linhas, dá 3. 3x, 2 linhas, é igual a 6. Descobrimos, então, quanto é que vale uma das raízes. Uma das raízes vai valer 6 dividido para 3, que é 2. Então, x, 2 linhas, vale 2. Você já sabe que tendo a resposta de uma das raízes, ficou super fácil, então, resolver a questão. Porque agora eu já posso substituir. Eu posso fazer aqui x' vezes o x, 2 linhas, que vale 2, é igual a 2m. Ah, André, ainda está complicado, porque estou com duas variáveis. É verdade. Como é que a gente vai resolver isso? Simples. Vamos voltar aqui no que foi dado na questão, que estava falando que o x' é igual a x, a 2 vezes x, 2 linhas. Então, vamos substituir. Quanto é que vale o x'? Ele vai valer 2 vezes 2. Então, o x' vale 4. Pronto, agora ficou fácil. Não tem mais como errar, não tem mais dúvida de nada na questão. É só resolver. Vamos substituir. No lugar do x', vamos colocar o 4. 4 vezes 2 é igual a 2m. E de cabeça já sabe que vai dar 8 aqui, vai passar o 2 dividindo, então vai dar 4. O m vale 4. Perfeito. Resolvemos então aí a terceira questão sem dificuldades e vamos já partir para a nossa quarta questão. Quarta questão. Determine a equação do segundo grau na variável k, cujas raízes são 3 mais raiz de 5 e 3 menos raiz de 5. Essas são as raízes. Quer encontrar a equação do segundo grau.
qual é essa equação do segundo grau aqui que a gente vai ter na questão. Bem, o que a gente vai fazer aqui é lembrar primeiro que é x² menos sx mais p igual a 0. Então, preciso da soma e do produto. Após encontrar a soma e o produto, você vem aqui e substitui. Então, vamos lá. Quanto é que dá a soma das raízes? 3 mais raiz de 5, somado com 3 menos raiz de 5. Tem os simétricos. Você vai cortar esses simétricos e vai ter a resposta aí, 6. Então, já encontrou a soma, dá 6. E agora a gente vai para o produto. O produto das raízes. 3 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5. Temos aí produtos notáveis, que seria o produto da soma pela diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, seria 9 menos 5, que é 4. Então, encontramos aí também o produto. E já acabou praticamente a questão, nós já terminamos ela. Podemos já responder, então, a questão. Seria x² menos a soma, que seria menos 6x, mais o produto, então mais 4, igual a 0. Como a questão pediu em k, é só substituir, você vai colocar k ao quadrado menos 6k mais 4 igual a 0. Então, essa aí é a resposta da questão. K ao quadrado menos 6k mais 4 igual a 0. Perfeito, tranquilo. Então, vamos partir para a nossa última questão da atividades para a sala. Quinta questão. Quinta questão. Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo, e para aumentar a vida útil da frota, adota-se a política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com essa medida de redução, o número de caminhões necessários para transportar a produção semanal aumenta em 6 unidades, em relação ao número de caminhões necessários para transportar a produção, usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Qual é o número atual de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga? Quero lembrar vocês que nós já conversamos que uma questão do Enem, você começa ela pela pergunta. Claro, isso lá na hora da prova. Na hora de estudar, existem as técnicas diferentes. Você pode fazer a técnica de ser rápido, que é realmente ler a pergunta, resolver a questão, colocar as informações rapidamente. E a técnica também, não para fazer prova, tá? Essa agora é outra, é a técnica para estudar. É você ler ela pausadamente, entender a história. É quase como se fosse assim, para você fazer uma interpretação de texto para responder uma pergunta de literatura. Você olha, observa do que fala a questão, qual é a pergunta da questão, quais são os pontos principais da questão. Então, isso te ajuda a ir mais rápido depois, quando você quiser fazer outra questão do mesmo tipo, do mesmo tamanho, né, que você vê que essa é uma questão grande, toma tempo. E ela é grande tanto para a leitura quanto para resolver. Mas tem algumas questões que são grandes na leitura e elas não são grandes para resolver, são tranquilas. Então, nós começaríamos por aqui, né, pela pergunta, se fosse para fazer a prova. Qual é o número atual de caminhões? Então, a pergunta aqui é referente aos caminhões. Já sei que é caminhão, então posso chamar aqui de C. Já sei que é caminhão. Que essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga. Então, nós temos aqui uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas. Tá bem que 90 toneladas. Isso aqui já sei que é um T. São as toneladas.
de sua produção semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e para aumentar a vida útil de frota adota-se a política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Vai reduzir então a capacidade. Meia tonelada. Tem que estar atento aqui a isso, essa redução. Com essa medida de redução, o número de caminhões necessários para transportar a produção semanal aumenta em 6 unidades. Então, o número de caminhões aumenta em 6 unidades em relação ao número de caminhões necessários para transportar a produção, usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Ok, vamos agora começar a resolver a questão, então. Na questão, nós temos aí o número de caminhões e a capacidade, né? Então, os dois seriam C e C. Eu vou chamar aqui, já que é número de caminhões, então eu vou chamar de N. Vou colocar bem aqui o N, ele vai ser o número de caminhões, a quantidade de caminhões. E o C vai ser a capacidade. A capacidade, que é em tonelada, capacidade. Ok. O número de caminhões vezes a capacidade dá o total de quanto eles conseguem levar. A gente teria então a princípio que esse número de caminhões vezes a capacidade, ele é igual ao total, que é de 90 toneladas. Mas diz na questão também que, deixa eu ver aqui, todos os caminhões são do mesmo modelo e para aumentar a vida útil de frota, adota-se a política de reduzir a capacidade máxima. Vamos reduzir a capacidade, olha, reduzir a capacidade. Vamos reduzir a capacidade enquanto? Em meia tonelada. Então vai ser reduzido isso aqui em meia tonelada. Mas nesse momento o número de caminhões ele vai subir, ele vai aumentar em 6. Então vamos ter o número de caminhões, ele vai aumentar em 6, vai ficar N mais 6. Nesse instante, a capacidade vai ser reduzida em meia tonelada, então seria a capacidade menos meio. Isso aí para as 90 toneladas. Muito bem. Então, aqui em cima, a gente já tem uma equação que a gente vai precisar depois substituir, que é o NC igual a 90, que é o inicial. Então, o número de caminhões vezes a capacidade dá 90 toneladas. Depois, é tirada meia tonelada dos caminhões, de cada caminhão. De cada caminhão tirada meia tonelada e é acrescentado total de caminhões aí em 6. Perfeito. Agora é só resolver a questão. Vamos sair resolvendo a questão. Temos então aqui N vezes C, N vezes C, N vezes meio, menos meio, N vezes menos meio, seria menos N sobre 2, 6 vezes C, mais 6C, 6 vezes menos meio, 6 por 2 dá 3, então dá menos 3, igual a 90. Opa, temos aqui já um fator muito importante na questão, que é o NC. A gente já sabe quanto vale o NC. Ele vale 90. Então facilita aqui para a gente. Vai ficar 90 menos N2 mais 6C. Opa, mas aqui também esse C, bora substituir. Como assim substituir? Aqui em cima tem a fórmula NC igual a 90. A gente já pode isolar o valor desse C. Quanto é que vale o C? O C ele vale 90 dividido por N. Então, no lugar desse C aqui, eu já vou colocar 90 dividido por N. Vai ficar mais fácil para a gente continuar a questão.
Então temos aqui mais 6 vezes o C. O C quem é? 90 dividido por N menos 3 igual a 90. Ok, então vamos recapitular. O NC a gente chamou de 90, substituiu aqui embaixo. O C nós substituímos, mudamos aqui, isolamos nessa equação o C colocando 90 sobre N. Então a gente colocou aqui no lugar do C 90 sobre N. Temos uma equação somente com N, vai ficar mais fácil para resolver. E a gente pode cortar o simétrico. 90 é simétrico de 90. Aí vamos resolver o que sobrou da questão. Temos aí o MMC, 2N. 2N dividido para 2 dá N vezes menos N ao quadrado. 2N dividido para N dá 2. 2 vezes 6 vezes 90 vai dar 2 vezes 6, 12. 12 vezes 9, 108. Acrescento o 0, 180. Ou melhor, 1080. Então, 1080 mais 1080. 1080. Aí vem por último aqui 2N dividido por 1 vezes menos 3. Dá menos 6N. Menos 6N igual a 0. Vamos dar uma ajustada na questão. Multiplicando por menos 1, você tem N ao quadrado mais 6N menos 1080 igual a 0, onde a soma das raízes dá menos 6 e o produto das raízes dá menos 1080. Dois números que somados vão dar menos 6 e multiplicados vão dar menos 1080. Teríamos então aqui nas raízes N', N duas linhas, igual a 30 e 36. 30 e 36. Ora, 3 vezes 36 dá 108. Então é só acrescentar o 0 aqui para chegar em 1080. E para ser menos 6 é porque é a raiz 36 que é negativa. Pronto, tranquilo. Agora a gente respondeu a questão. Então, temos a resposta correta aqui. N igual a 30. Essa aqui que importa para a gente. Então, a resposta aqui é a letra A, certo? Certo? Não, não é essa a resposta. Muito cuidado. Olha só a pergunta. Já pensou, depois de todo esse trabalho, você perder a questão? Qual é a pergunta? Qual é o número atual? Qual é o número atual de caminhões? Isso aqui era o número antigo, era 30. Então, o número atual, qual é? É N mais 6. O atual é esse aqui, olha. É N mais 6. É 30. 30 mais 6. 30 mais 6, 36. Então, a resposta aqui é a letra A. 36. Essa aí, já pensou depois de todo esse cálculo perder a questão? Não pode, né? Não podemos perder a questão. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham compreendido a questão, a aula. E a gente se encontra em breve aí na próxima aula, continuando ainda função do segundo grau. Na verdade, está só começando. Vai estudando, continue se esforçando dia após dia, faça os exercícios do SAS. Tem exercício no seu livro para fazer da atividade proposta. Eu vou continuar daqui resolvendo, passando as aulas para vocês a cada capítulo, resolvendo as atividades da sala. Espero que você esteja compreendendo. Qualquer coisa, me mande um e-mail, pergunte. Estou aqui para lhe ajudar. Deus lhe abençoe a sua família também. Até a próxima aula.